Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta sexta-feira da terceira semana do Advento. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 5 até o 25, que nos diz assim. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente dele com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te essa boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Amados irmãos e irmãs, é interessante sempre perceber isso, né? Deus, ele sempre age diante das impossibilidades do ser humano. Na primeira leitura nós vimos o agir de Deus justamente diante da mãe de Sansão, que era estéril. E agora no Evangelho estamos vendo a mesma realidade. A esterilidade naquele tempo era sempre vista como uma vergonha, tanto social como também religiosa. Religiosa especialmente porque as pessoas que estavam dentro do contexto religioso, elas enxergavam a dinâmica da esterilidade feminina como um castigo de Deus. Então Deus castigou aquela família, Deus castigou aquela mulher, diante de alguma mazela que ela fez, diante de algum pecado que ela fez. No contexto social também, porque a mulher sempre foi vista como apenas diante da função da maternidade. Então, esses problemas aí eram gigantescos e a mulher passava por muita vergonha social. E foi isso que Ana estava vivendo. Mas embora Ana fosse estéril, é interessante perceber que diz no versículo 6 que ela e seu esposo Zacarias eram justos diante de Deus e obedeciam os mandamentos e ordens do Senhor. Embora a religiosidade da época dissesse que ela era amaldiçoada por Deus, Ana não se rebelou contra Deus. Ana não culpava Deus. Ana não se distanciava de Deus. Pelo contrário, ela também compreendia que mesmo diante dessa desgraça, ela precisava estar diante do Senhor. Acho que isso aqui já é um elemento para a gente poder meditar muito bem. Quantas vezes a gente se rebela contra Deus? Descobri uma doença, alguém da minha família chegou a morrer, algo que eu tanto almejava não deu certo, eu começo a querer culpar Deus. Ana não fazia isso.
E aí, continuando o texto, vai dizer que Zacarias estava no templo, uma vez que ele era sacerdote, então tinha um horário para cada coisa. E aí, de repente, aparece um anjo e diz para ele que ele não deve ter medo. E o anjo conta tudo o que vai acontecer. E aí, olha qual é a expressão de Zacarias. Enquanto Maria pergunta como se dará tudo isso, ele pergunta como tereis certeza disso. É diferente. Enquanto Maria, ela chega no Evangelho de Lucas a perguntar como tudo vai acontecer, como quem diz, tudo bem, eu já entendi que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, mas eu gostaria de saber o como, para que de algum modo, quem sabe, eu possa colaborar. Zacarias pergunta, como tereis certeza disso? Ou seja, como é que eu sei que isso vai acontecer de fato? Me dê uma confirmação? Me mostre um sinal? Né? E aí o anjo vai dizer, mesmo diante das incertezas, mesmo diante das dúvidas de Zacarias, Deus não cessa a sua ação. Ou seja, as nossas dúvidas, elas não impedem o agir de Deus. A nossa incredulidade, ela não necessariamente impede o agir de Deus. Porém, veja o que acontece aqui diante do texto. Porque ele duvidou, ele teve que ficar mudo. É como se fosse mais ou menos assim, Zacarias, tu está precisando aprender mais a escutar a voz de Deus. Então, cala-se um pouco. Porque no teu silêncio você vai poder meditar muito melhor, ruminar muito melhor e pensar muito melhor. E aí, de fato, depois do tempo certo, sua esposa ficou grávida, escondeu-se durante 5 meses, e diz o texto, eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Então, de fato, nós estamos vendo que Deus tirou a humilhação daquela mulher, né? E nesse momento todo, Zacarias estava em silêncio, tendo que aprender a ouvir a voz de Deus. Sabemos muito bem quem é o filho de Zacarias e o filho de Isabel, é João Batista. Deus começa a mostrar que alguma coisa vai acontecer quando ele age diante dessas impossibilidades. E Deus rompe o padrão normal daquilo que o povo vivia. Grava bem isso. Sempre que algo sai da ordem normal, tem algum agir de Deus. Cabe a nós meditarmos e refletirmos e ficarmos atentos aos sinais que realmente nos revelam a ação de Deus diante dessa situação. E eu acho que fica a nossa meditação que é preciso sermos mais como Maria e menos como Zacarias. Maria pergunta como quem quer ajudar, como quem quer colaborar diante da vontade de Deus. Zacarias quer ter certeza. Zacarias quer entender muito mais do que o próprio Deus tem a revelar a ele naquele momento. Que nós possamos sair do campo das dúvidas. Peçamos a Deus a graça da fé, porque a fé pode nos nortear verdadeiramente. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.